Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 16 de maio de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva. A gente conversa ao vivo para o número do nosso WhatsApp que já está aqui embaixo na sua tela. Então, para você, anota aí. 978293776 é o número do WhatsApp. Ele apareceu na sua tela um pouquinho antes, você tem a opção de enviar a mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Tá com o seu celular aí perto? Então abre a câmera como se fosse tirar uma foto. E você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Hermínio Monteiro protocola projeto de lei que cria o Maio Furta Cor, dedicado à saúde mental materna. Vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Vereador Marcelo Silva apresenta projeto que institui o Programa de Combate a Atos de Vandalismo ao Patrimônio Público. E no esporte, Ponte Preta perde para Novo Horizontino em pleno Moisés Lucarelli. Fora de casa, Guarani fica apenas no empate diante do Tombense. E a gente abre esta edição falando sobre emprego. Para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer mudar de área, preste atenção, viu? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 295 vagas nesta segunda-feira. Confira. O Grupo GR tem 18 vagas em Campinas, Agudos, Louveira, Jaguariúna, Itu, Americana, Jundiaí, Bragança Paulista e Ribeirão Preto para bombeiro condutor, controlador de acesso, porteiro, vigilante, vigilante condutor, vigilante líder e jardineiro. As informações sobre as vagas e orientações para se candidatar estão na página oficial da empresa no LinkedIn, no www.linkedin.com/company/grupo-gr. A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico e a candidatura é feita somente online no site do LinkedIn. Ela é gratuita, sem custo para participação nos processos seletivos. E no Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, há vagas para técnico mecânico de máquinas, analista de relações trabalhistas, arte finalista, assistente administrativo. Para atendente de lanchonete são 15 vagas. Auxiliar de confecção, auxiliar de costura, auxiliar de instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, costureira, costureira de máquina reta industrial, costureiro de roupas para confecção em série, dedetizador, eletricista de instalações, encanador, ferramenteiro, funileiro de veículos para reparação, instalador de sistemas de segurança, instalador reparador de linhas de comunicação de dados, jardineiro, líder de limpeza, manutencista, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, entre outras vagas. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 4.300. A relação completa das vagas no CEPAT Campinas está no site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento através do Portal do Cidadão. Os serviços do CEPAT também podem ser acessados via internet através do site cepatcampinas.sp.gov.br na aba laranja Atendente Online, que aparece no canto inferior direito da tela. Muitas oportunidades, portanto, nesta segunda-feira. Vamos falar agora sobre vacinação contra a gripe a partir de hoje, hein? Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, passam a fazer parte do grupo apto a receber a imunização, viu? Os centros de saúde, eles continuam imunizando os indivíduos dos primeiros grupos, né, contemplados, entre eles pessoas a partir de 60 anos, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. Então, este grupo todo apto a receber a vacina contra a gripe. E olha só, com o slogan, hein? Inverno mais quente com a ajuda da gente, a Prefeitura de Campinas lançou a campanha do Agasalho 2022. Na última sexta-feira, dia 13 de maio, a Prefeitura de Campinas lançou a campanha do Agasalho 2022. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos é responsável pela logística da campanha. A gente teve o ano passado uma adesão muito significativa, eu falo significativa porque a gente estava em meio à pandemia com muitas dúvidas, muitas questões, mas a população veio. Temos sim uma população campineira muito solidária e que adere muito às campanhas, porque se você lembra, o ano passado a gente teve a campanha de inverno, né, do agasalho, tivemos a campanha de doação de alimentos e a população aderiu como um todo, então temos certeza que essa campanha desse ano também será um sucesso. Com o slogan Inverno mais quente com a ajuda da gente, a expectativa é alta para esse ano, pois em 2021 foram arrecadadas 21 toneladas de roupas. Representando a Câmara Municipal dos Vereadores, o vereador Jorge Schneider reafirmou a parceria da Câmara nessa campanha. Sei do trabalho que é feito por essa secretaria e para mim é uma alegria muito grande ver esses frutos. A Câmara Municipal de Campinas, nossos amigos vereadores aqui, nosso líder Rossini, meu parceiro de partido, Otto Alejandro, e todos os vereadores também estão engajados nesta campanha e buscando, porque nós somos 33 vereadores, buscando cada um fazer a sua parte na sua região, ajuda muito, ajuda muito. Às vezes alguns podem ajudar até na detecção, dizer, vamos detectar onde é que estão as dificuldades, passar para a secretária. A campanha segue até o dia 30 de julho, mas pode ser prorrogada se necessário. Dizer aqui da importância e da parceria da Câmara de Vereadores com a administração municipal. É nos momentos de tranquilidade que a gente, né, não busca entender como as coisas funcionam. No momento de crise, as coisas aparecem, mas quando está tudo em paz, ninguém repara o papel que cumpre cada setor aí da administração pública. E a Câmara, ela é fundamental para a cidade ter equilíbrio, para ter paz política e para aprová-lo, claro, né, as legislações lá que são importantes para a nossa administração. Então, fica aqui o agradecimento em público ao papel que a Câmara Municipal exerce na nossa cidade, sobretudo os vereadores que aqui estão presentes hoje. Durante o dia 28 de maio será o dia D da campanha no Paço Municipal. Neste dia, equipes da Prefeitura e grupos de apoio estarão no local coletando roupas, cobertores e agasalhos, com o suporte do Exército, Sanasa, Guarda Municipal e Grupo Escoteiro CRAOS. Durante a solenidade, foi ressaltada a importância da doação de roupas masculinas, que sempre chegam em menor quantidade, enquanto que a maior parcela de moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade são homens. O vereador Otto Alejandro reforçou a importância do ato de doar. Bom, é muito importante a parceria do Poder Legislativo nessa campanha, que é importante para a vida, né? Ressaltar aqui o que a secretária Vandercleia disse, a importância dos homens nessa campanha é abrir o coração e principalmente abrir o guarda-roupa lá e doar roupa em ótimo estado, principalmente aos que mais precisam. O parlamentar Luiz Rossini também esteve presente no evento. A gente sabe que os invernos têm sido rigorosos por causa das mudanças climáticas. Os dias frios estão cada vez mais frios e as pessoas precisam desse gesto que é de amor
mas que aquece não só o coração, mas também o corpo das pessoas. Então, representando como os vereadores Schneider, Otto, viemos aqui em nome da Câmara parabenizar a iniciativa e dizer que a Câmara também está apoiando, participando e ajudando na divulgação e na doação de agasalhos para a campanha, né? Que todos tenhamos um inverno mais caloroso, mais quente, mais fraterno. É sempre importante relembrar que as roupas doadas devem ser em bom estado de uso e o material arrecadado será encaminhado para os serviços que atendem população em situação de rua. Hora de falar sobre educação aqui no Câmara Notícia, porque a Unicamp abriu hoje o período para os candidatos solicitarem a isenção da taxa de inscrição, que vale tanto para o vestibular 2023 quanto para a modalidade Enem Unicamp 2023. Os pedidos devem ser feitos até o dia 7 de junho pelo site www.conveste.unicamp.br. O site está aqui embaixo para você poder conferir. A comissão estendeu o benefício a estudantes que são ou foram bolsistas em escolas particulares. O pré-requisito para receber a isenção em todas as modalidades é já ter concluído ou concluir em 2022 o ensino médio. 12h16 agora, hora das notícias do Legislativo sobre o trabalho dos parlamentares e a gente começa com os projetos de lei que foram protocolados. O primeiro é de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que quer a criação do Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. O Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio que o projeto de lei de Carlinhos Camelô propõe é voltado à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e também ao apoio aos familiares das vítimas. O parlamentar se embasa na legislação nacional e nas normas internacionais de direitos humanos. O feminicídio, cada vez mais, nós estamos vendo aqui, ele está aumentando, né? A gente vê cada caso que está acontecendo aí e vem um caso sequência, daqui a pouco acontece outro e está aumentando muito. Então a gente tem que se preocupar realmente, essa Casa de Leis aqui, a gente tem que achar um respaldo, colocar uma lei que proteja essas pessoas também que sofreram feminicídio, as famílias, as crianças que depois vão ser amparadas através de um psicólogo, através de um acompanhamento. Então essa é a preocupação da gente. Entre os objetivos do programa em Campinas estão, além do acolhimento aos órfãos dos feminicídios, também o fortalecimento e a articulação da rede de enfrentamento e atendimento às mulheres em situação de violência e também a realização de campanhas educativas permanentes para incentivar que as mulheres denunciem. Já para implementar a lei na prática no município, o projeto assegura capacitação de agentes públicos em diferentes áreas, ampliação e direito a abrigos para acolhimento provisórios para mulheres junto com seus dependentes, elaboração de protocolos municipais e acordos de cooperação, entre outros itens. Segundo Carlinhos Camelô, a pauta é bandeira de vários outros parlamentares. Portanto, a expectativa de votação é positiva. A gente sabe a dificuldade, também sabe o empenho de vários vereadores aqui que têm também lutado por esse mesmo segmento, né, que é a questão do feminicídio. Então, eu acho que não vai ter problema. Outro projeto de lei que foi protocolado é de autoria do vereador Marcelo Silva, que quer instituir aqui no município o programa de combate a atos de vandalismo ao patrimônio público para evitar a poluição visual e a degradação paisagística e patrimonial. O vereador Marcelo Silva apresentou um projeto na Câmara que visa instituir o programa de combate a atos de vandalismo ao patrimônio público para evitar a poluição visual e a degradação paisística e patrimonial do município. Justamente para tentar revitalizar o centro, né? A gente sabe, não só o centro, mas as regiões em torno do centro, justamente para preservar o patrimônio público e também o patrimônio privado, né? Esse programa ele inclui não só a conscientização, mas também sempre fala que tem que ter uma punição, né?
tem que ter o caráter punitivo se alguém pichar, se alguém chutar, se alguém danificar o patrimônio público ou privado. De acordo com a matéria, o objetivo é assegurar o bem-estar estético e ambiental da população, além de proteger, preservar e recuperar o patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico da cidade. A gente sabe que as pichações, elas realmente têm por toda a cidade, então esse é mais um aspecto que nós estamos fazendo aqui para tentar revitalizar o centro, para trazer a vida de volta ao centro da cidade de Campinas. No texto, o parlamentar define vandalismo como a pichação, riscar, desenhar, escrever ou borrar, e também avaria, como chutar, quebrar, amassar, marcar ou inutilizar edificações públicas ou privadas. Para que as pessoas, na parte educativa, entendam, né, o que significa cada monumento, cada prédio cultural, cada prédio tombado. Então faz parte também da história da cidade a gente trazer para as pessoas entenderem, né, a história da nossa cidade, que é tão bonita, que é tão rica. O projeto segue em tramitação na casa. Nas escolas particulares, nas escolas públicas e nas ONGs também, né? Eu falo, luto sempre pela educação, falo que a educação é a base da vida, é a base da nossa sociedade. Então a gente trazendo essa cultura que vem de baixo, desde a primeira infância, eu tenho certeza que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas para que não hajam mais pichações aqui na nossa cidade de Campinas. E pensando na saúde mental das mães no pós-parto, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto para adicionar o Maio Furta-Cor no calendário de Campinas. O objetivo é aumentar a conscientização sobre o tema. O vereador Permínio Monteiro protocolou na Câmara um projeto de lei que institui no calendário de eventos de Campinas o Maio Furta-Cor, que será dedicado ao cuidado da saúde mental materna. Fui procurado por algumas psicólogas que é enganjada nessa campanha do Maio Furta-Cor, sendo que elas já têm uma roda de conversa entre mulheres através de uma ONG, mas que existe a preocupação em relação aos problemas que ficam, né, mental com as mulheres, às vezes antes do parto e o pós-parto. Então, essa questão aí a preocupação em relação à saúde mental e à amamentação também das mulheres após o parto, isso existe vários problemas e várias situações que as mulheres acabam entrando em depressão e, diante dessas dificuldades, elas acabam nem entendendo o que está passando. Porém, com essas psicólogas que estará fazendo essa campanha, vai poder falar com muita propriedade sobre tudo isso. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres sofra de depressão pós-parto, sendo que mais da metade já passava por algum processo depressivo durante a gestação que não foi diagnosticado e, consequentemente, não foi tratado. Com a pandemia, o fardo da precarização do trabalho caiu no colo dessas mães. Esse projeto sendo aprovado vai beneficiar muitas e muitas mulheres que passam por essa situação. Eu tenho certeza que é um excelente projeto para a cidade de Campinas, um projeto que vai ser analisado com muito carinho dentro dessa Casa Legislativa e, com certeza, conto com os pares, os meus colegas vereadores, para aprovar esse projeto. E o prefeito sancionando, teremos que colocar em prática de uma forma que chegue, né, até as mulheres esse tipo de trabalho através das psicólogas, através do apoio de campanhas que vai acontecer na nossa cidade e, com certeza, vai trazer um benefício muito importante, muito grande para todas essas mulheres que passam por essa situação na questão da saúde mental pós-parto. O mês de maio foi escolhido porque é o mês do Dia das Mães. Para que o projeto de lei seja implantado, é necessário que ele seja aprovado em 2 votações no plenário e pelo prefeito Dário Saad. Um projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô que reconhece o Centro Popular de Compras, o Camelódromo, como de interesse cultural, social e turístico para Campinas, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. O
O prefeito de Campinas, Dário Saad, sancionou e promulgou a lei apresentada pelo vereador Carlinhos Camelô, que reconhece o Centro Popular de Campinas, o Camelódromo, como de interesse cultural, social e turístico para o município. O projeto foi protocolado em 2018, passou por tramitação na Casa e foi aprovado em segunda discussão e votação na 19ª reunião extraordinária, com 27 votos favoráveis. Me sinto, vamos falar assim, muito contente e ao mesmo tempo honrado, né? Por quê? Porque além de a gente estar aqui, a gente colocar essa lei, eu também faço parte ali do Camelódromo. Eu tenho o meu comércio ali, inclusive eu sou vice-presidente do sindicato lá, dos microempreendedores, que eu falo, né? Eu não falo nem os camelôs, eu falo microempreendedores hoje. Estou muito contente. Hoje para eles é uma grande conquista, né? Que a gente, como camelô, a gente só leva pancada, né? Que a gente fala tudo, muita crítica. Hoje a gente recebeu um mérito desse, então para a gente é muito importante. O texto prevê que o Executivo Municipal, no âmbito de suas atribuições, baixe as normas regulamentares necessárias ao cumprimento da lei. Para o parlamentar, a sanção só reforça uma importância que já existia do camelódromo, um espaço de empreendedorismo e desenvolvimento comercial para Campinas. Sempre foi, né? Faltava ele ser reconhecido, eu falo, cultural, turístico, faltava ele ser reconhecido. Que hoje, se você andar ali no camelódromo de Campinas ali hoje, é um lugar que as pessoas passeiam, turístico, cultural e traz renda para a cidade, é o que eu falo. Faltava esse reconhecimento que hoje foi dado a eles. E também foi publicado no Diário Oficial do município a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos afetados pela pandemia da Covid-19. A proposta é do presidente da Câmara e vereador Zé Carlos e agora é lei. A Lei número 350, de autoria do vereador Zé Carlos, dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos afetados pela pandemia da Covid-19. Já não é mais um projeto, já é lei, já foi sancionada, já passou pela Casa de Leis e o prefeito já sancionou. Então já é lei no nosso município. Inclusive tem muitas câmaras municipais solicitando cópia do nosso projeto para serem aplicados nas cidades, principalmente da região metropolitana. O parlamentar lembra que muitos setores da economia foram afetados. Eu acho que a cidade sofreu muito com a pandemia de Covid-19, muitos estabelecimentos ficaram e ainda não terminou, ficaram aí um tempo fechado e sem público e diminuiu a sua arrecadação. Portanto, ficam automaticamente prorrogadas as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento de bares, restaurantes e estabelecimentos correlatos, academias, clubes sociais, clubes esportivos e gestões de instalações de esportes, igrejas e templos religiosos, barbearias e salões de beleza, comércio varejista e atacadista, escritórios e estabelecimentos correlatos. Os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos referidos no caput serão prorrogados automaticamente enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública. Até que perdure a pandemia, que a prefeitura volte aos seus departamentos trabalhando com 100% de funcionários, aí sim volta a obrigatoriedade das pessoas requererem o licenciamento dos seus alvarás, a retomar a atividade normal. Fim de semana ruim para as equipes de Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani ficou no empate com o Tombense e entrou na zona de rebaixamento. A Ponte Preta foi derrotada em pleno Moisés Lucarelli pelo Novo Horizontino e caiu na tabela. Vamos aos gols. Aqui em Campinas, quem começou melhor foram os visitantes.
Após cruzamento, a zaga pontepretana tirou parcialmente e Hélio Borges, da intermediária, obrigou o Kaique França a trabalhar. Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio e toque de cabeça para a segunda trave, Johnny Douglas cabeceou para abrir o marcador e o goleiro Kaique França fez bela defesa. Aos 41 minutos, só dava Novo Horizontino e contra-ataque puxado por Douglas Baggio. O atacante só parou no goleiro Kaique França. No segundo tempo, aos 5 minutos, a Ponte chegou pela primeira vez neste chute de longe de Amaral, mas o goleiro Giovani estava esperto. Aos 9 minutos, a Ponte reclamou de pênalti, a bola bateu no braço do defensor, mas nem o árbitro e nem o VAR marcaram. E não é que aos 30 minutos, Ronaldo saiu do banco de reservas, girou para cima do zagueiro Fabrício, que agarrou o atacante dentro da área. Pênalti que Ronaldo não desperdiçou. Final, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1. No sábado, em Muriaé, o Guarani começou com tudo para cima do Tombense. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bruno José, que colocou na área novamente. E não é que o volante Madison estava no lugar certo e, como se fosse um centroavante, mandou com estilo para o fundo das redes antes do primeiro minuto, 1-0 Bugre. Só que aos 28 minutos, após cobrança de falta, a bola sobrou na segunda trave para Igor Henrique. O meia do Tombense disputou com a cabeça e o lateral Lucas Ramon foi com a chuteira. Pênalti que o VAR marcou e Keké converteu. Bola para um lado, goleiro para o outro, tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Bruno José teve essa oportunidade na pequena área, mas o goleiro foi mais rápido. No minuto seguinte, Hernando saiu do banco de reservas e tentou de cabeça. Aos 15 minutos, a principal oportunidade do Guarani. Giovanni Augusto recebeu na área e tocou para trás. Júlio César demorou para finalizar. A bola sobrou para Bruno José, que chutou cruzado. Só que o volante Rodrigo afastou em cima da linha. O meia Vitinho saiu do banco de reservas e assustou nessa falta que Felipe Garcia foi buscar no ângulo. E ficou nisso. Tombense 1, Guarani também 1. Pela ordem cronológica, né? A Ponte entrou primeiro em campo sem o atacante Luca e sofreu para criar jogadas, finalizar e acabou perdendo em casa então para o Novo Horizontino. A equipe visitante ainda teve um outro pênalti marcado, mas aí o goleiro Kaique França acabou defendendo. A Ponte volta a campo nesta sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Bahia, fora de casa, viu? Bahia que é o terceiro colocado, então uma parada complicada para a Macaca, que caiu na tabela de classificação, neste momento é a 12ª colocada. E no sábado, o Guarani foi até Muriaé, Minas Gerais, para conquistar a primeira vitória fora de casa, saiu na frente, mas depois o rendimento caiu, sofreu o gol de empate, não teve forças para conquistar a primeira vitória fora de casa. E por conta dos outros resultados, entrou na zona de rebaixamento da Série B, hein? Bugre que desde a demissão do técnico Daniel Paulista, antes do derby, não contratou ninguém, hein? Guarani volta a campo já na quinta-feira, é o mandante da partida, mas como o gramado do Estádio Brinco de Ouro passa por reformas, a partida contra o Vasco vai acontecer na Arena Amazônia, às 9h30 da noite. E o Vasco é o quarto colocado, então é um jogo bem difícil também para o Bugre durante a semana. A gente fala mais sobre as duas partidas, né? Guarani e Vasco acontecendo lá em Manaus e entre Bahia e Ponte Preta na sexta-feira. Olha só, uma jovem aqui de Campinas vai estudar medicina na França. Sobre a história de superação da Lucila, você acompanha a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação.
Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai contar a história da Lucila. Pois é, a Lucila vai estudar medicina na França. Tudo bom? Prazer em tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Muito prazer, André. Prazer. Bom, conta primeiramente sua história pra gente, não é? A gente vai chegar, evidentemente, até o momento que você vai estudar na França e tudo mais, mas você sempre quis ser médica? Sempre foi um sonho seu? Sempre quis ser médica, desde pequenininha. Minha mãe fala que eu gostava de brincar de examinar meus parentes. Um dos meus primeiros presentes foi aqueles estetoscópios de plastiquinho que eu ficava brincando. Sempre foi um sonho da minha vida ser médica, desde de pequena. Bom, e aí, como que foi sua vida, tal? Como que foram os seus estudos? Olha, eu estudei muito para isso. Estudei muito para passar no vestibular, tanto que a partir da metade do meu ensino fundamental, a minha mãe começou a trabalhar numa escola particular para conseguir me dar uma bolsa, para ter uma educação mais focada no vestibular. Eu estudei bastante. E no ano do meu vestibular, em 2018, aconteceu uma intercorrência com a minha família, né? O meu pai, ele teve um AVC hemorrágico por causa de um aneurisma cerebral, o que deixou ele acamado, deixou ele em coma. E isso mexeu com toda a minha família, né? Com toda a nossa organização, mexeu muito com o nosso psicológico também. E aí, como eu estava numa rotina muito corrida, com os estudos e com a ajuda com meu pai, chegou no final do ano no vestibular, eu não tive uma nota tão boa assim para conseguir entrar na faculdade. Você chegou a prestar quais faculdades aqui? Eu cheguei a prestar o Enem e a Unicamp, mas já estava sem cabeça, não cheguei a passar nem para a segunda fase. Muda completamente. Muda totalmente. Não adianta falar foca que não tem hora que realmente não dá. Quando a complica. cabeça não vai, não tem o que ajude. E você trabalha com o quê? Eu sou técnica de enfermagem. Legal. Nesse ano que aconteceu o acidente, eu comecei a fazer um curso técnico de enfermagem. E por causa da pandemia, por causa de precisar de mais técnicos, precisar de mais mão de obra, eu comecei a trabalhar no Hospital da PUC Campinas, onde eu estou até hoje. Bom, a gente estava até conversando, né, Lu, antes de começar a nossa gravação aqui no quadro De Olho na Educação. Teve um período da sua vida que você saía de casa às 5 horas da manhã, não é? Pegava ônibus para estudar, aí depois ia para o estágio. Bom, enfim, conta pra gente como que era. Eu moro aqui na região do Campo Grande e eu pegava o ônibus ali perto no terminal Itajaí, na verdade. O ônibus saía às 5h30, 5h40 da manhã. Eu chegava na Ponte Preta, que é onde eu estudava, por volta das 6h45, 6h50. Ficava na escola até 12h30, 1h15, saía correndo para ir para os estágios do curso técnico de enfermagem. O estágio era em vários hospitais, em várias clínicas, de Campinas, de Sumaré, de Valinhos, e era uma correria, né? O almoço era no intervalo da escola. E aí eu ficava nos estágios até umas 5 horas, mais ou menos, umas 4h30, 5 horas, e saía para fazer o curso técnico à noite. O curso técnico ali perto da prefeitura, entre a prefeitura e o Hospital Irmãos Penteados, era o ISE. E eu ficava ali até umas 10, 10h30, chegava em casa mais ou menos uma meia-noite. Meu Deus. E aí ia estudar, ia jantar, ia fazer lição, era assim. E dormia quanto tempo? Dormia pouco, dormia da 1 da manhã até umas 5 e pouquinho. E assim, vida social, Não sair com as tinha. amigas, Não namorar, tinha. nem pensar. Nem pensar, fugia disso. Mas tá vendo, gente? Teve um retorno. Vai fazer medicina na França. Como que surgiu essa possibilidade de fazer medicina na França? É Paris ou não? Não é Paris, é na cidade de Limoges. Fica Umas mais 3 horas de Paris. Isso, fica mais no centro da França. E esse projeto louco, na verdade, começou lá em 2019. A mãe do meu melhor amigo, que também é técnica de enfermagem, estava indo para a França para trabalhar. Eles têm uma prima em comum que tem uma empresa de home care, e aí falou, vamos para lá trabalhar. Só que aí, fazendo os planos para isso, em 2020 veio a pandemia. E aí fechou as fronteiras, a gente não conseguia ir, e aí deu uma esfriada. E aí eu pesquisando mais sobre a França, sobre oferta de emprego, de estudo, eu descobri que eu poderia me candidatar para fazer medicina lá. E aí em 2020 eu comecei de verdade o projeto de estudos para a França. Bom,
Eu vi também que você fez uma prova lá no Cambuí, Fiz. francês, como que é isso? Fiz. Para você se candidatar para estudar medicina lá ou qualquer outra área de conhecimento, existem alguns pré-requisitos que você precisa concluir. Né? Um dos pré-requisitos é uma prova de proficiência, que é uma prova na língua, para comprovar que você entende a língua. Essa prova eu fiz em novembro de 2021, mas eu fiz lá em São Paulo, na Aliança Francesa de lá. Ah, tá. E aí, depois que eu fiz a prova, passei na prova, juntei meus documentos para enviar para as faculdades para me candidatar, porque eu concluí o pré-requisito, e aí ele aprovou os documentos também, eu precisei fazer uma entrevista. Essa entrevista aconteceu aqui na Aliança Francesa de Campinas, ali no Cambuí. Foi uma entrevista presencial em francês, que eles queriam verificar todos os meus documentos, ver um projeto de estudos. Você já fala francês fluente? Um pouquinho. A gente arranha um pouquinho, né? Porque para quem entrevista, prova e tudo Foi mais. em francês, eu É fiquei uma bem exigência? nervosa. Você É uma tem exigência. que falar francês? Tem. Fluente ou não? Fluente nem tanto, né? Que a fluência você só adquire lá, conversando com eles. Mas você precisa ter um intermediário, que é o que é chamado B2 para eles, né? Que é um intermediário que você consiga entender e consiga expressar o mínimo possível. Eu falo francês também, tanto que eu cheguei cumprimentando aqui a Lu em francês, né? Foi. Eu falei, bonjour, chérie. E ela, evidentemente, que já entendeu o que eu traduzo pro pessoal aí. Bom dia, querida. Ah lá, tá vendo? Não tô fraco, não. Brincadeira, viu, gente? Só sei essa frase também. Não sei porquê, mas desde pequenininho eu sei que bonjour, chérie Bom dia, querida. é a única coisa que eu sei. Mas eu gostaria de ir para a França um dia. É um país que eu não conheço, não é? É isso aí. Bom, me fala como vai ser a sua vida lá na França. O ano letivo na França, ele não começa que nem no Brasil, que é em janeiro. O ano letivo começa em setembro, para todos os anos de graduação, até dos pequenininhos. Então, o primeiro ano de medicina é um primeiro ano de um concurso, né? Você uma disputa de vagas com outros alunos, para separar as áreas de conhecimento. Então, é junto com a medicina, com a farmácia, com a fisioterapia. Você estuda matérias comuns de todas essas áreas, e se você tem uma boa nota, você entra no segundo ano desses cursos, dos cursos que você quer. É uma faculdade integral, em horários alternados, né? Então tem dias que é de manhã, tem dias que é de tarde, tem dia que é meio período, e viver lá vai ser uma experiência completamente nova, né? Então, alunos com visto de estudante conseguem trabalhar 20 horas semanais, que pode ser em qualquer horário, em qualquer dia da semana, eles não se importam com isso. E a cada 2 meses, se eu não me engano, tem um recesso, que é uma semana inteira sem aula, que aí eu vou usar para trabalhar mesmo. Rapaz, que bacana, né? Que legal. Você já tem mais ou menos uma ideia de qual especialidade pretende seguir? Dermatologia, não é? Neurologia, de repente uma cirurgiã, uma anestesista, uma ortopedista, otorrino, enfim, você já tem mais ou menos uma ideia ou não, é muito cedo? Olha só, a medicina é muito ampla, né? Bem ampla, o que você pode fazer são várias coisas. Eu trabalho ali no hospital junto com a cardiologia. E desde quando eu fazia o técnico de enfermagem, a cardiologia era algo que sempre me encantou. Cardiologista, então. Sempre, assim, meus olhinhos brilhavam para cardiologia. Mas eu também gosto muito de UTI, de intensivismo, desse cuidado. Então ainda tá meio indecisa, mas é duas áreas que faz o coração bater mais forte. Bom, tá pintando provavelmente aí uma cardiologista, tô achando, viu? Que legal, que bacana. E assim, você certamente vai ouvir muito essa pergunta, imagino que já esteja até ouvindo, né? Você vai se formar na França e você vai poder, né, atuar como médica aqui no Brasil. Não sei nem se essa é a sua intenção de, quando se formar, retornar ao Brasil ou ficar na França. Aliás, qual é a sua intenção? Não sei. Não sei. Deixa a vida me levar, né? O futuro a Deus pertence. Boa, boa. Mas você vai poder, por exemplo, se voltar para o Brasil? Posso. Se eu me Tem que fazer uma prova. Exatamente. Né? O diploma europeu ele não é aceito aqui no Brasil. A mesma coisa que o diploma americano. A mesma coisa. Então, formada já, com tudo certinho, os documentos, o registro certo,
para eu conseguir atuar aqui no Brasil, eu teria que fazer o Revalida, que é a prova que certifica o diploma europeu aqui no Brasil, mas é possível, sim. Aí pode, né? Aí não pode, precisa, tranquilo. não tem nada de fazer Não, faculdade de novo. Tem não. gente que confunde, tem que voltar aqui e fazer faculdade. Não tem que fazer nada de novo, não. Depois de 6 anos formada, é só fazer o Revalida. Ô Lu, e aí? Já tá batendo um papo com o pessoal lá da faculdade? Tem brasileiro lá? Tem bastante brasileiro. Tem campineiro ou não? Campineiro não achei. Não? Acho que tá faltando campineiro lá. Bom, você vai representar a Vamos gente lá, lá. então. Mas o processo que a gente fez através do Campus France, que é o órgão que regulamenta isso, e a gente tem um grupo com todos os candidatos brasileiros, todos que passam, né? Então tem muito brasileiro lá, tem uma rede de apoio muito grande. Para a cidade que eu tô indo, eu acho que eu sou uma das poucas, é uma cidade mais no interior, então eu sou uma das poucas, mas tem muito brasileiro. E a gente está batendo um papo bem legal, alguns alunos da faculdade que eu já consegui encontrar também. É importante, né? Com Porque, certeza. assim, é algo maravilhoso, mas também é um baita desafio. Você chegar num outro país, não conhece ninguém. Então, se de repente já fizer amizade com alguns brasileiros que podem passar dicas, né? Sim, com certeza. Orientações, evidentemente que você vai fazer bastante amizade com franceses e pessoas do mundo inteiro, né? Acho que faz parte. Aliás, você vai trabalhar lá? Vou trabalhar lá. Preciso trabalhar lá para conseguir me manter. Eu cheguei nesse ponto porque, não é, a Lu está inclusive fazendo uma vaquinha virtual, embora seja uma faculdade pública, né? Uma universidade pública. Qual que é o nome da universidade? É a Université de Limoges. Opa, que é isso? Meu Deus do céu, repita! É chamada de Université de Limoges. Ô, Mingão, já tá até com sotaque de francês, você não acha? Mingão é o nosso repórter cinematográfico, sabe? O Monteiro tá começando agora na carreira. Mais ou menos quanto tempo, Mingão, de TV? 40 anos. 40? 4, Não, eu pensei que fez cálculo, eu achei que era 4. 4 só nessa década. Mas e aí? Lá na França, público não significa gratuito. Eles têm uma taxa que precisa ser paga. E para alunos de fora da União Europeia, como nós brasileiros, eles estão cobrando uma taxa anual de 2.770 euros. Convertendo no dia mais caro do euro que eu consegui achar, estava dando quase 15 mil reais. Esse é um pagamento anual, a faculdade não tem mensalidade, é um pagamento único que você faz para manutenção, para os seus estudos e tudo mais. E também, o visto de estudante pede que você tenha condições de se manter nos primeiros meses sem emprego. Então, eu teria que ter uma reserva financeira para conseguir me manter sem emprego nos primeiros meses, para moradia, para alimentação e tudo que eu puder conseguir. Bom, então a gente está colocando embaixo, aí aparece no seu vídeo o número do Pix, não é? Para poder colaborar aí com esse sonho, não é? Esse grande desafio. Você tem o Pix aí fácil? Eu tenho. O Pix é Lucila, com C, ts04@gmail.com. É no Lucila Teixeira da Silva, Banco Nubank. Beleza, esse, portanto, é o Pix, está aparecendo aí no seu vídeo. Quem quiser e puder, logicamente, colaborar aí com esse desafio, esse sonho da Lu, que está aqui conosco, né? Você vê que eu já estou íntimo aqui, é Lu para lá, Lu para cá, né? E lá você pretende também ter uma vida social. Você pretende conhecer a França? Eu pretendo conhecer, né? Sempre que puder, sempre que me permitisse, que o dinheiro permitir, eu pretendo conhecer, sim. É um país lindo, um país cheio de cultura, um país, Como assim... eu disse, eu não conheço, mas morro de vontade de conhecer. É um país cheio de monumentos, assim... Quem sabe você encontra o Neymar andando por lá, Quem né? sabe? Tá jogando lá. Não é, menino? Eu vou conversar com ele um pouquinho. Troca uma ideia. Fala, sou Brasil e tal. O que você gosta de fazer nos momentos de lazer? Eu gosto muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de visitar lugares históricos mesmo. Tá vendo, gente? Nada é por acaso. Nada. Né, Lu? Então, quer dizer, você se preparou para chegar nesse momento, né? Bom, mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista que você queira colocar para o pessoal de casa, não é? Para pessoas que se inspiram, que certamente estão se inspirando na sua história, né? Que é uma história de muita força, não é? Uma história de superação, você contou, inclusive, não é?
o problema de saúde que teve seu pai, todos os obstáculos que você teve, não é, para estudar, para fazer estágio, enfim, para trabalhar, chegava em casa, ainda fazia lição, dormia super pouco, né? O que você pode falar para as pessoas que têm, de repente, a intenção de estudar fora do país e que certamente se inspiraram e se emocionaram com a sua história? Desde quando eu estudava, uma das coisas que eu sempre colocava na minha redação de vestibular, de Enem, é que a educação é a solução para todos os males da sociedade. A educação, ela muda vidas. A educação, ela pode mudar a sua história. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, você descobre que é possível, você consegue transformar a sua história. Então, uma coisa que eu falo, que para mim, eu nunca achei que isso seria possível. Eu nunca achei que eu ia conseguir chegar até aqui. Mas com muito esforço, com muita dedicação, eu vi que é possível. E é possível que outras pessoas também consigam esses objetivos. A França é só um dos países que tem muito a oferecer, como o nosso país também tem muito a oferecer para a educação. Então, a força de vontade e as oportunidades certas você precisa conseguir. Tem muita gente que consegue te ajudar, tem muita gente que consegue te abrir portas. Eu também estou totalmente disponível para explicar o processo para quem tiver interesse. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de tornar esse sonho possível para as pessoas, que as pessoas possam descobrir que a educação, ela muda toda uma sociedade e ela não tem idade certa para começar. Então, eu tenho, dos candidatos, tem desde os mais jovens, terminando a escola, até os mais velhos. Então, busque conhecimento, busque estudar para que você consiga mudar. E é só com a educação que a gente vai conseguir mudar o nosso país também. Falou bonito, Lucila Teixeira da Silva, futura médica, não é, que vai se formar na França. Você falou aí que quem quiser pode tirar dúvidas com você. Você tem redes sociais? Tenho redes sociais, tem Instagram. Eu acho que ele é bem difícil de falar. É Lu com 2H Silta, _. Acho que vai dar para deixar, né? E também pode entrar em contato pelo telefone também. Eu estou totalmente disponível para... Lá tem seu telefone? Lá tem também. Tá bom. Beleza, muito obrigado por atender, não é, a equipe aqui do De Olho na Educação, não é? O quadro fica rodando na programação também, não é? Vai ao ar dentro do Câmara Notícia e também fica rodando aí na programação. Quem sabe aí, não é, as pessoas possam também dar aquela força para você. Fico tá bom? agradecida. É isso aí, valeu, muito obrigado. Então, pessoal, eu sou André Aranha e já sabem, né? Ó, tô sempre de olho na educação. Tchau. A massa de ar polar está chegando aqui em Campinas e região, então já pode tirar desde já, viu, o cobertor do armário, aquele casaco mais pesado, porque já amanhã, terça-feira, a temperatura cai bastante, viu? Não tem previsão de chuva, então o sol continua aparecendo entre nuvens. Sobre as temperaturas, para você já se preparar, olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, terça-feira, 17 de maio, olha só, mínima 8 graus, sim, é isso mesmo, mínima de 8 graus e a máxima não passa dos 20 graus. Então, para quem gosta, será uma semana aí de temperaturas baixas. E na quarta-feira vai fazer ainda mais frio. Então, amanhã a gente fala mais na terça-feira sobre essa massa de ar polar que está chegando aqui na cidade e na região de Campinas. Inclusive, a Defesa Civil do Estado deu um alerta deste frio e de vento também para a tarde de quarta-feira, viu? Podendo chegar aí a 75 km por hora, então muita atenção, né? Principalmente com as pessoas vulneráveis, com os idosos, para poder se aquecer nesta época que nós estamos e nesta semana. 12h53, olha só, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara de Campinas promove daqui a pouco, às 2h da tarde, no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana 1555, no centro da cidade, audiência pública presencial
para discutir o relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com multas de trânsito e a destinação. Então, daqui a pouco, às 2 horas da tarde. E às 6 horas da tarde, acontece a primeira reunião ordinária do ano, viu? São 8 itens que estão na pauta e que serão aí discutidos e votados. E claro que a audiência pública e também a reunião ordinária com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, já que daqui a pouco tem audiência pública, mais à tarde tem a reunião ordinária. E nos vemos amanhã, na terça-feira, com muitas informações, contando tudo para você sobre as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas e, claro, que de mais importante acontecer na metrópole de Campinas. Até amanhã ao meio-dia, hein? Tchau, tchau.